Boa noite, graça e paz, irmãos. Estamos aqui para mais um sermão do domingo, aqui no nosso local de reunião, não é? Estamos aqui, irmãos, para repartir a palavra do Senhor Deus com os irmãos nesta noite. Vamos orar? Maravilhoso Espírito Santo, que a Tua palavra nos fale, que a Tua palavra nos exorte, que a Tua palavra nos edifique, nos console, que a Tua palavra nos aproxime do Senhor e nos torne mais parecidos com o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero falar esta noite sobre o seguinte título: Descobertas de uma ovelha. Isto mesmo, descobertas de uma ovelha. Salmo 23. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Salmo 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Perdão. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O texto é o Salmo 23. No hebraico, a palavra para pastor é ra, pastor. No grego, pastor é poimen é pastor. No sentido literal, esta palavra significa alguém que cuida do rebanho de ovelhas. Os pastores, neste período em que o Salmo 23 foi escrito, os pastores eram conhecidos como profissionais que alimentavam e protegiam os rebanhos. Os pastores eram aqueles que procuravam as ovelhas perdidas. Os pastores eram aqueles que livravam de animais ferozes as ovelhas que estivessem sendo atacadas. Isto nós vemos em Amós, Ezequiel e Jeremias. Então, vamos falar sobre este assunto hoje: descobertas de uma ovelha. Este Salmo 23 nos ensina sobre as descobertas que Davi, colocando-se no lugar de uma ovelha e encontrando em Deus um pastor para a sua alma, ele escreve este salmo, ele escreve este poema. Então, a ovelha aqui é o próprio Davi, o pastor é o próprio Deus. E ele escreve, então, este salmo, ele escreve este salmo, e neste salmo ele faz tremendas descobertas, e nós vamos a estas descobertas de uma ovelha. A primeira descoberta dessa ovelha é que ela tem um pastor. Esta ovelha descobre que tem um pastor. Que descoberta maravilhosa, não é? Sim, e ele identifica a esse pastor. Esse pastor é o Senhor. O Senhor. A palavra aqui é Yahvé, ou é quase o nome impronunciável, Yahvé, tá? O nome impronunciável, o nome de Deus, não é? Um nome que devemos falar com muito cuidado. Para escrever, eu fiquei falando com Deus: oh Deus, me ajuda, eu vou escrever o seu nome, eu quero que o Senhor me ajude, que eu consiga falar sobre o seu nome,
porque eu sou tão miserável, tão pequeno, tão pó, para falar sobre a grandeza deste nome que está aqui, Senhor. Senhor. Este nome significa o Deus Criador. Este nome significa o único Deus vivo e verdadeiro. Este nome significa o sustentador de todas as coisas, o protetor de todos. Este nome significa o provedor de todas as coisas. Este nome significa o único que salva, o único Salvador, Yahvé, o Senhor. Este é o pastor. Esta ovelha tem sua primeira descoberta. Esta ovelha descobre: eu tenho um pastor, e o meu pastor é o Senhor, e ele é pastor. Davi descobre como ovelha que o Senhor é pastor, porque o Senhor cuida, porque o Senhor guia, porque o Senhor conduz sua ovelha impotente e totalmente dependente. Ele é pastor porque ele é o único que nada deixa faltar à sua ovelha. Por isso Davi descobre, tem essa descoberta maravilhosa e traz para nós este ensino. Meu pastor é o Senhor. É o Senhor o meu pastor. Em segundo lugar, a segunda descoberta desta ovelha, esta ovelha descobre que o seu pastor cuida individualmente de todas as suas ovelhas. Segunda descoberta é que o pastor dela, a ovelha descobre: o meu pastor cuida individualmente de todas as suas ovelhas. E aí ele começa a descrever, então, ele começa a mostrar os cuidados individuais do seu pastor com ele, com a ovelha Davi. Esta é a segunda descoberta dessa ovelha. E aí ele começa então dizendo assim: o meu pastor me faz repousar em pastos verdejantes. A ideia aqui é de que o pasto, a grama, o capim era tão nutritivo e eficaz que a ovelha não precisava andar de um lado para o outro, não precisava andar para todo lado, não precisava movimentar-se muito. Pelo contrário, a ovelha desfrutava de tranquilidade, repouso, porque o pasto estava ali, juntinho dela, nutritivo, satisfatório, totalmente suficiente para as suas necessidades. Ela diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Sim, o alimento e o descanso são os dois elementos tão essenciais ao bem-estar de uma ovelha. Eu vou repetir: alimento e descanso são os dois elementos tão essenciais ao bem-estar de uma ovelha. Ele continua falando sobre esse cuidado individual que o pastor tinha com ela, esta ovelha, ou com ele, Davi, colocando-se como uma ovelha. Davi diz: esse cuidado individual dele, ele leva-me para junto das águas de descanso e refrigera-me a alma. O pastor dessa ovelha, ele conhecia os resultados do sol escaldante. Ele sabia da sede que aquele sol produzia, o ressecamento que aquele calor produzia, a dificuldade que a poeira do deserto seco, quente, trazia para a ovelha. Esse pastor sabia que somente a água fresca e limpa tem o poder de refrigerar, refrescar, aliviar e matar a sede. Olha que pastor maravilhoso a ovelha descobre que tem. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma.
E ele continua falando desse cuidado individual, ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pastor sabe quais são as veredas certas. A palavra vereda significa caminho estreito, significa senda, caminho apertado. Para esse pastor, a melhor jornada nem sempre seguia o caminho mais fácil. A melhor jornada nem sempre passava pelos caminhos mais fáceis. Para esse pastor, muitas vezes, a melhor jornada passava pelas veredas, pelo caminho estreito, pelo caminho apertado. Esse pastor, ela diz, a ovelha diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse pastor, ela afirma, a ovelha afirma: esse pastor faz tudo isso por mim. Esse pastor tem todo esse cuidado individual, é comigo, é um trato comigo. Ele me trata desta maneira, não por mim, não porque eu mereça. É isso que Davi está ensinando, é isso que essa ovelha está revelando a respeito desse pastor. Todo o cuidado do meu pastor comigo, a ovelha está falando. Me leva para pousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, guia-me pelas veredas da justiça. Aí a ovelha afirma: tudo isso ele faz por amor ao seu nome, por amor ao nome dele. Lembram que agora há pouco eu falei para vocês sobre o nome de Deus? Yahvé, o Senhor. E assim ele quer ser conhecido, o Senhor, aquele que é o único Criador, o único sustentador, um único provedor, um único Salvador, e não há outro, Yahvé. Esse nome, ele faz tudo isso, não porque a ovelha mereça, não porque a ovelha faça algo para merecer todo este bem, todo este cuidado. Ele faz tudo isto por causa do nome dele, por causa da glória do nome dele, por causa da grandeza do nome dele, por causa da excelência do nome dele, por causa... Me falta palavras do português para expressar para você, meu irmão. Ele faz tudo isto pela ovelha, por causa do nome maravilhoso. O nome maravilhoso. É para a glória dele, é para o louvor dele. Todo este cuidado com a ovelha é para o louvor, é para a honra, é para crédito dele, é para a glória dele. Não tem nada a ver com a ovelha, tem que ver com o seu nome maravilhoso. E a ovelha descobriu isso, a ovelha entendeu isso, a ovelha está vivendo isso. Ela diz a respeito deste cuidado individual ainda, a ovelha diz assim: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A ovelha usufrui de uma vida bendita, de uma vida próspera. No entanto, esta ovelha tem consciência de que vai partilhar, vai participar das tribulações, dos perigos, das sombras de morte. Esta ovelha tem consciência de que, mesmo tendo este pastor supremo, este pastor maravilhoso, levando-a para pastos verdejantes, para junto das águas de descanso, por veredas da justiça, tendo este nome que é único, maravilhoso, este pastor vai permitir que a ovelha partilhe das tribulações, dos perigos e das sombras de morte. É preciso notar que, ao afirmar isto, a ovelha diz assim: não temerei mal
nenhum. A ovelha não teme nada disso. A ovelha não teme as tribulações. Esta ovelha aqui está dizendo: eu não tenho medo das tribulações, eu não tenho medo destes perigos, eu não tenho temor com as sombras da morte. E aí ele revela, sabe por quê? Porque o meu pastor está comigo. O meu pastor está comigo. Não temo as tribulações, não temo os perigos, não tenho medo das sombras da morte, diz a ovelha. Diz Davi neste texto tão maravilhoso para nós: eu não tenho medo. A ovelha não teme. A sua segurança, sua paz, sua tranquilidade estão firmadas na presença permanente do pastor ao seu lado. Sua segurança, sua paz, sua tranquilidade, a ovelha fala aqui nesse salmo. Tudo isto está firmado na presença do meu pastor ao meu lado. Ele está comigo, ele está ao meu lado. A ovelha está segura, pois seu pastor tem nas mãos a vara, ou o bordão, né? A vara e o cajado. Ou, se você quiser pensar, uma única vara com uma parte dobrada de um lado e reta no fim. Então, o cajado e a outra ponta, a vara. Ou o cajado e a vara. Ele diz, a ovelha diz então, que está segura, pois seu pastor tem nas mãos a vara e o cajado. Por que ela está segura? Porque aquela vara, ela afugenta o lobo, aquela vara afugenta o leão feroz, aquela vara afugenta o urso feroz, aquela vara está ali para afugentar os inimigos da ovelha. Mas aquela vara também é sinônimo de disciplina, aquela vara também é sinônimo de correção. A ovelha tinha tranquilidade, tinha paz, porque se ela se desviasse um pouquinho, a vara seria usada para correção. Se ela se movesse para o lado que não podia, a vara do pastor seria usada para corrigir a direção da ovelha. Não é verdade? Então, esta ovelha está segura, porque ela vê na mão do seu pastor a vara que afugenta o lobo, a vara que disciplina, a vara que a corrige. Mas ela vê também na mão do seu pastor o cajado. O cajado é símbolo de busca. O cajado é símbolo de aproximação. O cajado é símbolo de intimidade. O cajado era usado pelo pastor para ele pegar a ovelha e aproximar dele, para pegar a ovelha e trazer para os braços dele, para pegar a ovelha e separar para um trato individual e particular. O cajado era símbolo dessa aproximação e dessa intimidade. A terceira descoberta desta ovelha, esta ovelha descobre que esse pastor é o mais excelente hospedeiro. Este pastor, ela descobre, sua terceira descoberta, é que o pastor dela é o mais excelente hospedeiro. Sim, a ovelha fala aqui, Davi, colocando-se como uma ovelha, diz: preparas-me uma mesa. Que cena maravilhosa, uma cena calorosa, uma cena de intimidade, né? Uma cena de plena comunhão. Sim, esta mesa aqui não se trata de um convite feito pelo pastor para que a ovelha venha, não. Trata-se de uma convocação irresistível. Por quê? Porque a refeição está pronta, a refeição está servida, a festa foi planejada anteriormente. O trabalho todo desta ovelha é usufruir, é sentar na mesa e usufruir de tudo que foi preparado
por este pastor, o mais excelente hospedeiro. A ovelha fala que esta mesa foi preparada na presença dos meus adversários. O lobo pode até contemplar, o lobo pode estar lá fora olhando, o inimigo da ovelha podia até estar lá, mas estava fora, tem que ficar fora. O lobo, o inimigo, não foi convidado. Pode até sentir o cheiro da ovelha, mas não pode tocar nela. Seu pastor está ali. A presença do pastor traz essa segurança para a ovelha, traz esta paz, traz esta tranquilidade, enquanto a ovelha usufrui de tudo que foi preparado pelo seu pastor, por este banquete extraordinário e maravilhoso. Sim, trata-se de um banquete. A ovelha continua falando e ela diz assim: unges-me a cabeça com óleo. Esse pastor é o mais excelente hospedeiro, porque além de preparar um banquete, algo fino, 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 fino demais. Além de fazer isto, a ovelha diz assim: unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O hospedeiro aqui ultrapassa os requisitos básicos da hospitalidade. Os requisitos básicos da hospitalidade: receber alguém em casa, um pouco de água para lavar os seus pés, oferecer alguma coisa que está pronta ali, que já foi feito, que está pronto e pode ser servido. Então, oferece para aquele que está passando por ali. Este é o requisito básico da hospitalidade. Mas este hospedeiro aqui, este pastor, que é o mais excelente hospedeiro que existe, ele vai além. Além de servir esta mesa esplendorosa, ele usa o seu óleo caríssimo, ele usa o seu nardo, sua mirra preciosa, seu óleo perfumadíssimo, ou perfumadérrimo, não sei qual é o termo, mas perfumado demais. Ele usa o seu óleo mais caro, mais precioso, com a finalidade de refrigerar, refrescar, perfumar a cabeça da ovelha. A ovelha desfruta de um verdadeiro banquete, de algo excepcional. Só é servido pelo mais excelente hospedeiro, o eterno pastor. A ovelha tem essa revelação e a ovelha desfruta disto, e ela vê então o seu cálice transbordar. Sabem por que a expressão cálice transborda? O cálice transbordava, o cálice só ficava cheio e derramava um pouquinho quando havia abundância. Quando havia abundância, quando não havia limites para aquela bênção, quando não havia falta nenhuma. Por isso o cálice era transbordante. Quando o vinho era pouco, aquele que estava servindo servia um pouco de vinho para o seu hóspede. Mas neste caso, o hospedeiro mais excelente faz transbordar o cálice, deixando claro para a ovelha que tem muito, muito, muito disto, que não vai faltar, que não há limites para esta bênção que foi preparada para aquela ovelha. Por isso, a expressão, o meu cálice transborda. A ovelha diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia. No Oriente Médio, neste período em que Davi escreve este Salmo 23, Salmo do pastor, ou Salmo da ovelha para o seu pastor, como você quiser. Neste período aqui, os pastores, eles tinham a companhia de cães, eles tinham o que nós conhecemos como cachorros,
eles tinham os cães que ajudavam, os cães que auxiliavam no trato com as ovelhas. Aqueles cães, eles proviam disciplina. Se as ovelhas estavam indo numa direção errada, os cães chegavam latindo e fazendo as ovelhas voltar para a direção que o pastor estava conduzindo. Então eles ficavam de um lado e o outro do rebanho, ajudando, auxiliando o pastor. Aqui, estas palavras misericórdia e bondade podem nos lembrar este auxílio que o pastor tem. A ovelha aqui está falando deste auxílio que o seu pastor tem, o auxílio da bondade, o auxílio da misericórdia. Esta ovelha se sente disciplinada pela bondade de Deus, ela sente-se disciplinada pela misericórdia de Deus, ela sente-se protegida pela bondade de Deus, ela sente-se protegida pela misericórdia de Deus. Então, a misericórdia e a bondade andam ali, ao lado do Supremo Pastor, ajudando o rebanho a caminhar dentro da direção do Pastor Supremo. E esta bondade e esta misericórdia jamais abandonam o Supremo Pastor, jamais abandonam o rebanho do Supremo Pastor. A bondade e a misericórdia jamais abandonarão as ovelhas deste pastor que Davi está nos revelando aqui. E esta ovelha termina dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esta ovelha, ela chega a uma conclusão. Esta ovelha diz assim: por causa deste pastor que eu tenho, por causa do meu pastor, esta minha vida peregrina, esta minha vida passageira, esta minha vida transitória terá um fim glorioso, terá um fim maravilhoso. A ovelha está concluindo: por causa do meu pastor, por causa da presença do meu pastor comigo, por causa do ofício desse pastor comigo, eu vou morar na casa dele. Você nota que o texto aqui, no versículo 6, se você quiser observar aí na sua Bíblia, a casa está com C maiúsculo, está falando de uma casa eterna, está falando de uma habitação eterna, está falando de algo que jamais terá fim, de uma morada que nunca conhecerá limites e fim, é a morada eterna. Esta ovelha chega à conclusão: o meu pastor é Yahvé, o seu nome é Yahvé, ele é o eterno, vou viver para sempre. Estas são as descobertas feitas por esta ovelha. Concluo dizendo que as descobertas desta ovelha, ou as descobertas de Davi como ovelha, foram que ela tem um pastor. Esse pastor cuida individualmente de suas ovelhas. E esse pastor é o mais excelente hospedeiro que existe. Meu irmão, minha irmã, vamos aplicar este texto a nós? Vamos aplicar o que aprendemos para nós? Você deve estar me percebendo um pouco mais introspectivo, né? Mais quieto para dentro. Eu vou dizer para você o que está acontecendo comigo. Eu estou sendo chocado por essa quarentena. Eu estou sendo confrontado poderosamente, intimamente. Eu estou sendo confrontado por Deus com esta quarentena. Meus irmãos, igreja presbiteriana, irmãos amados, nunca mais a igreja será a mesma.
depois desta quarentena, depois desta pandemia. Irmãos, nunca mais eu serei o mesmo. Eu não vou conseguir mais ser o mesmo pastor de antes. Não, não é possível. Você já parou para pensar? E se as igrejas nunca mais, aliás, igrejas não, eu preciso consertar isto, os templos, as casas onde os crentes se reúnem, nunca mais forem abertas? Você parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? E se formos proibidos de congregarmos todos em um mesmo lugar? Como é que vai ser a sua vida? Como vai ser a minha vida? Isto está me confrontando. Deus está usando tudo isso para falar com você, para falar comigo, a respeito dele, o supremo pastor, o pastor das ovelhas. Primeiro, você e eu somos ovelhas. Há um só rebanho, há um só pastor, Jesus Cristo. Ele é o bom pastor de João 10. Ele é o grande pastor de Hebreus 13, 20. Ele é o supremo pastor de 1 Pedro 5, 4. Precisamos desfrutar do relacionamento, da intimidade com esse pastor. Precisamos conhecer seu caráter. Precisamos querer mais da pessoa de Jesus do que das pessoas que pertencem a Jesus. Às vezes nós expressamos dizendo, que saudade da igreja, que saudade da reunião com os irmãos, que saudade deste ou daquele. Mas, raramente, nós expressamos que saudade de Jesus Cristo, o nosso pastor. Que vontade de estar reunido com Jesus Cristo, o supremo pastor. Que vontade de estar ao lado dele e ouvir a voz dele, ser guiado por ele aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ser dirigido por ele às veredas de justiça, ainda que apertadas e difíceis, mas são as veredas de justiça. Precisamos ter mais saudades do Senhor da igreja do que da igreja. Aliás, nós precisamos pensar nisto. Este espaço não é a igreja. Este lugar não é a igreja. A igreja é você. A ovelha é você. O pastor é Jesus Cristo. Nós precisamos pensar seriamente nisto. Talvez por isto estejamos passando por esta pandemia. Talvez por isso os templos foram fechados. Porque nós estávamos invertendo tudo. Nós estávamos querendo estar junto com as pessoas. Nós estávamos querendo cantar com as pessoas. Nós estávamos querendo abraçar as pessoas, tocar nas pessoas. Estávamos esquecidos do Senhor Jesus Cristo, do supremo pastor. Jesus Cristo precisa ser mais importante do que o prédio. Jesus Cristo precisa ser mais importante do que os ministérios. Jesus Cristo precisa ser mais importante do que as funções que desempenhamos neste local, neste tempo, neste lugar. Jesus Cristo precisa ser mais importante do que as nossas reuniões, do que os nossos concílios. Jesus Cristo precisa ser mais importante. Oh Deus, nós precisamos só do Senhor. Oh Deus, só o Senhor basta. Oh Deus, só o Senhor é suficiente. Somente o Senhor, nada além do Senhor.
Ninguém mais do que o Senhor. Segundo, você e eu, como ovelhas do Senhor, somos conhecidos por Ele, somos chamados por Ele pelo nome. Este trato do pastor supremo é individual. E às vezes, nas nossas reuniões, nós estamos tão ocupados com nós mesmos, entre nós, com as nossas coisas, com abraçarmos-nos, tocarmos-nos, que nós esquecemos que o principal, que o supremo pastor gostaria de tratar individualmente. Que o pastor está usando o cajado para me puxar para perto porque ele quer tratar comigo. Mas a minha atenção está voltada para este prédio, minha atenção está voltada para os irmãos que cantam, minha atenção está voltada para o que acontece nas nossas reuniões, nos cultos que nós dizemos que é para Ele. Será? Será que tem sido para Ele? Somos tratados individualmente pelo Supremo Pastor. Somos nutridos pela sua palavra. Nós, como ovelhas, precisamos lembrar que somos guiados e refrigerados pelo Santo Espírito do Senhor. Somos guardados, protegidos pelo seu santo sacrifício. Somos protegidos pelo seu imutável amor. Sim, por este imutável amor do Supremo Pastor, por você e por mim. Terceiro, você e eu, como ovelhas, fomos chamados, atraídos, destinados para uma mesa calorosa, íntima e plena. O nosso pastor é o mais excelente hospedeiro. O nosso pastor é o mais excelente e eterno hospedeiro. Ele nos preparou um banquete eterno, um manjar eterno, um banquete eterno. Não tenhamos medo dos olhares do inimigo. O inimigo não pode entrar. O inimigo não pode tocar. O inimigo não pode sequer tocar nas ovelhas do Senhor. Não pode tocar em você. Não pode tocar em mim. Não pode tocar nas ovelhas do Senhor. Por isso, irmão amado, é tempo de desfrutarmos do óleo da alegria, ao invés de pranto, ao invés de tristeza, porque não estamos nos reunindo, porque não estamos no lugar, naquilo que chamamos de igreja, que são estas quatro paredes. Desfaçamos desta tristeza, joguemos isso fora, isso não nos pertence. Desfrutemos do óleo da alegria, ao invés de pranto, ao invés de tristeza. O pastor amado está nos chamando para a sua intimidade, está nos chamando para um trato individual. O pastor amado permitiu a quarentena para tratar com Zé Augusto, para tratar com José Xavier, para tratar com Renato Astolfo, para tratar com a Janice, para tratar com a Adriana, para tratar com a Ana Paula, para tratar com a Graça, para tratar com o Pedro da Graça, para tratar com o Pedro da Márcia, para tratar com a Márcia, para tratar com o João, para tratar com a Michele, para tratar conosco. O Supremo Pastor permitiu esta quarentena. É tempo de nos despertarmos para isso. É tempo de desfrutarmos do vinho, o vinho do louvor, em vez de espírito angustiado. É hora, irmãos, de levantarmos as nossas mãos para cima em louvor, dentro das nossas casas, saltarmos de alegria dentro das nossas casas, porque o Supremo Pastor está conosco. O Supremo Pastor nos chamou para um particular.
o Supremo Pastor, está usando o seu cajado para tratar com cada um dos seus filhos, com cada uma das suas ovelhas. Sim, o nome do nosso Supremo Pastor é Jesus Cristo. Ele é o Yahvé, o Criador de todas as coisas, o sustentador de tudo o que há. Ele é o Senhor. Vivamos a igreja. Vivamos este rebanho que tem um pastor. Querido irmão, sim, Deus nos colocou nesta quarentena para nos alimentarmos da palavra de Deus dia após dia. Você e eu temos do nosso lado o pastor supremo. Você e eu temos do nosso lado o Santo Espírito que nos ensina a palavra. Você tem a Bíblia em casa. Não há desculpas para dizer que você não está ouvindo Deus, que você não está ouvindo a voz de Deus. Ou, pelo contrário, Ele te chamou para um trato individual e Ele quer falar com você através da leitura da Bíblia, através do estudo da Bíblia. Deus nos chamou para isso. Deus fechou estes lugares. Deus trancou estas portas para que nós dessemos atenção para Ele, para que estudássemos a Sua palavra, para que o encontrássemos na Sua palavra, para que comamos, para que sejamos nutridos na leitura da palavra diária e constante. Sim, Deus permitiu esta pandemia para tratar com você e tratar comigo. Querido irmão, você é a igreja, eu sou a igreja. Onde você está, a igreja está. Aí na sua casa onde você está, a igreja está. Você só precisa de Jesus Cristo. Eu só preciso de Jesus Cristo. Basta. Ele é totalmente, completamente suficiente. Deus te abençoe durante esta semana que vem. Bom domingo. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, Tu és o Supremo e o Eterno Pastor. Guie as nossas vidas pelas veredas do Senhor. Os caminhos do Senhor são perfeitos e nós agradecemos por eles. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o pastor que cuida das ovelhas do único rebanho que Deus nosso Pai tem nesta terra. Obrigado, Senhor. Em Teu nome nós oramos. Amém.